Olá pessoal, tudo bem? Vamos então conversar mais um pouquinho sobre comitê gestor e agora vamos falar sobre o Conselho Superior do Comitê Gestor. Então, só lembrando, já estamos há algumas semanas falando sobre comitê gestor, que foi trazido também a sua implementação e sancionada junto com na verdade, Lei Complementar 214 de 2025. Lembrando também que o projeto de lei 108 continua tramitando, obviamente, caminhando para a sua aprovação, mas devido ao adiantado da hora, isso foi trazido para dentro da Lei Complementar 214 de 2025, para que esse comitê fosse aprovado e sancionado junto com o PLP 68 de 2024, ok? Então, eu gosto de fazer essa introdução, porque pode ser que as pessoas estão aqui pela primeira vez e não acompanharam todas as nossas outras aulas e todos os nossos outros encontros. Então, também convido vocês a ir até o meu canal no YouTube, lá tem vários outros assuntos interessantes e importantes com relação à reforma tributária. Ok? Então vamos hoje falar um pouquinho sobre o Conselho Superior do Comitê Gestor, né? Ele é uma das instâncias máximas do Comitê Gestor, então ele é que vai deliberar dentro desse Comitê Gestor e essas deliberações, obviamente, vêm de pessoas, de profissionais, de representantes trazidos pelos estados, Distrito Federal e também pelos representantes dos municípios. Eu vou explicar um pouquinho como vai se dar esse Conselho Superior, até porque ele precisa ser implementado para início da reforma tributária em 2026. Se não de todo implementado, já iniciado, porque nós já teremos a reforma tributária mesmo que em teste a partir de janeiro de 2026. Então, voltando aqui, Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, CGIBS. Instância máxima de deliberação dentro deste Comitê Gestor será formado por 27 membros e suplentes, representantes de cada estado e Distrito Federal, indicados pelo chefe do Poder Executivo de cada estado e do Distrito Federal. Então, os governadores. 27 membros e suplentes, representantes do conjunto dos municípios e do Distrito Federal, que serão indicados pelo chefe do Poder Executivo do município e do Distrito Federal, ou seja, os respectivos prefeitos. E por que aqui é em conjunto, gente? Nos slides seguintes, vocês verão como se dará essa votação. Porque nós temos mais de 5.000 municípios. Então, não teria como levar mais de 5.000 representantes. Então, terão alguns requisitos que precisarão para que essa votação aconteça. Tá? E esse Conselho Superior do Comitê Gestor será instalado em até 120 dias contados da publicação da Lei Complementar 214. Por isso que eu digo que eles têm um prazo aí. A Lei Complementar 214 foi aprovada em janeiro de 2025. Ok? Então vamos lá para o próximo slide. Como se dará as escolhas dos representantes dos municípios? E por que eu trouxe só dos municípios? Porque, né, gente, dos estados nós já temos 27. Então, todos os estados terão os seus respectivos representantes. Isso já fica um pouco mais difícil com os municípios, porque, como eu disse, a gente tem mais de 5.000. Então, foi montada toda uma estrutura para que esse Conselho Superior consiga ser representativo e levar ali todos os municípios e tendo dentro dessas chapas, do comitê gestor, todos os representantes de todos os municípios, ok? Serão, então, 14 representantes eleitos com base nos votos de cada município e do Distrito Federal, com valor igual para todos. Então, serão 14 representantes que serão eleitos. Serão 13 representantes
eleitos com base nos votos de cada município e Distrito Federal, ponderados pela respectiva população. É justo, porque, por exemplo, aqui os 14 serão eleitos independente dessa questão de população e tudo. Serão 14 e eles, cumprindo os requisitos e estando dentro de alguma chapa, eles poderão concorrer a essa vaga. Agora, os 13 representantes aqui serão pelo número de população. Por quê? Porque, obviamente, quanto maior o número de população, mais demandas e mais força esse município terá, né? Então, serão eleições distintas para cada definição do membro e serão realizadas por meio eletrônico, tendo o prefeito em exercício apto para a votação. Então, apenas o prefeito em exercício estará apto para essa votação. E o que eu estou querendo dizer aqui? Que serão eleições distintas. Que quem faz parte dos 14 não poderá fazer parte do 13 e vice-versa, ok? Terá garantia da representação de, no mínimo, um município de cada região do país. Então, dentro desses aqui, terão garantido, no mínimo, um representante para cada município. Será garantida a participação de todos os municípios, uma vez regida pelo princípio democrático. E será realizada por meio de um único processo eleitoral, organizado pelas associações de representação dos municípios no âmbito nacional. Hoje os municípios, eles têm os seus representantes nacionais. Então serão essas associações, desde que serão formadas destas, então vejam aqui, aí de todas essas pessoas que, cumprindo os requisitos, se prestarem a essa votação, eles serão organizados em chapas. E quem ficará responsável por essa organização será as associações de representação municipal do âmbito nacional desses municípios. E destas serão formadas chapas, ou seja, todos aqueles que votaram dentro dessas associações serão formadas chapas, vencendo o que tiver mais de 50% dos votos. Simples, porque será o próprio prefeito, e aí eu não sei como que vai ser toda essa miscelânea aí, que fará essas votações. Então, eu entendo que são todos os prefeitos que farão essas votações, né? Vamos ver como que se dará. Mas a representação municipal, ela é um pouco diferente. Vocês vejam que, para que tenha uma representação e que seja democrático, será utilizado chapas. Dentro dessas chapas, teremos várias pessoas ali concorrendo a esse cargo. Okay? Depois, quais são os requisitos para compor o Conselho Superior? Os 27 dos municípios e os 27 dos estados terão que ter reputação ilibada e de notório conhecimento em administração tributária. Então, veja, gente, não é qualquer cidadão. Ele tem que ter conhecimento em administração pública. Ter formação acadêmica em nível superior, compatível com o cargo para o qual for indicado. Tá? A representação titular dos estados e do Distrito Federal será exercida pelo ocupante do cargo de secretário de Fazenda, de Finanças, Tributação ou qualquer cargo similar que corresponda à autoridade máxima daquele ente federativo. Então, por aqui a gente vê, ó. Então, irão migrar para dentro do comitê gestor e farão parte dos representantes os secretários de Fazenda, via de regra. Então, eles já sairão dos seus estados e irão representar o seu estado dentro desse Conselho Superior do comitê gestor. Então, aqui já é obrigatório esses representantes e farão parte desses 27 representantes dos estados. A representação dos municípios e do Distrito Federal será exercida por membro que não mantenha, durante sua representação, vínculo de subordinação com esfera federativa, diversa da que indicou e atende ao menos um dos requisitos. Olha,
quais são os requisitos. Então, eles não podem, esses membros do município não podem ter vinculação nem subordinação em esfera federativa e, além disso tudo, precisa preencher um dos requisitos abaixo. Ocupar o cargo de secretário de Fazenda dentro do seu município, finanças, tributação e afins. Ter experiência de, no mínimo, 10 anos na administração tributária do município e do Distrito Federal, ou ter experiência de, no mínimo, 4 anos como ocupante de cargo de direção, de chefia ou assessoramento superiores na administração pública tributária do município e do Distrito Federal. Então, gente, aqui vai ser jogo rápido hoje, mas eu quis trazer o conselho, a formação desse conselho, porque ele é o coração do comitê gestor, né? Sem ele, a gente não consegue evoluir, nós não conseguimos ter voz lá dentro, nós, população, né, como um todo. Mas, como será uma votação que terá alguns já são tratados efetivamente nos cargos, mas os municípios, por exemplo, terão uma votação um pouco mais ampla, a gente precisa que os entes públicos como governadores e principalmente prefeitos tenham em mente que precisam ir lá pessoas aptas, capacitadas, que não pode ser tratado ali como mais um interesse pessoal ou partidário, que a gente realmente faça essas indicações cumprindo os requisitos, mas antes disso tudo, que seja um profissional ou uma pessoa que realmente tenha o serviço público em primeiro lugar. Então é isso que a gente espera desses profissionais que vão ali estar à frente desse comitê. A gente acha que está distante da gente, mas não. Esses caras terão a faca e o queijo na mão, né? Para tributar, para arrecadar, né? Então, indiretamente, né? Vamos dizer assim, ou diretamente mesmo, quem paga essa conta lá no fim somos nós, consumidores finais, tá bom? Nos vemos na próxima semana com outros pontos sobre o comitê gestor, tá? Um grande abraço, aguardo vocês. Tchau, tchau.